a gente continua acompanhando o caso do feminicídio registrado ontem no bairro Shopping Park, Zona Sul de Uberlândia. Essa jovem de 18 anos que acabou sendo morta numa situação terrível, brutal, covarde. Depois de matar a companheira, esfaqueada, a ex-companheira, o autor ainda botou fogo, ateu fogo na vítima, no corpo da vítima. Uma situação terrível, lembrando que exatamente ontem, num trabalho muito rápido feito pela polícia, o autor foi preso com a ajuda, inclusive, de algumas pessoas, de alguns vizinhos. E ele já foi ouvido pela polícia, é isso, né? Carolina Barros tem os detalhes. Carolina. Sim, Rafa, ele foi ouvido na manhã de hoje pelo delegado Dr. Marcos Tadeu de Brito, chefe da 9ª RISP aqui de Uberlândia, de toda a região. Pois é, esse crime que aconteceu na noite anterior, né? Ontem, nós ficamos sabendo pela manhã de um crime, isso com a fogueira que foi colocada no corpo da vítima, Ana Gabriela, de 18 anos. Mas o crime, de fato, aconteceu na noite anterior, era por volta de 10h30 da noite, quando a mãe do autor chegou na casa e identificou que a vítima já estava sem vida, deitada em um colchão. Na verdade, ela nem sabia que a vítima estava sem vida, ela estava deitada do lado de fora da residência. Vamos conversar ao vivo aqui com o Dr. Marcos Tadeu, ele que vai nos contar mais detalhes, até porque já tem todo um trabalho de investigação da Polícia Civil e com elementos já mais concretos, né, tendo ouvido o Marcelo Ribeiro Martins, de 28 anos. Boa tarde, Dr. Marcos, seja bem-vindo então ao Balanço Geral. Conta pra gente como é que estão essas investigações. Boa tarde, meu amigo Rafael. Mais um caso de feminicídio que nós tivemos. Ele foi autuado em flagrante, o autor foi autuado em flagrante hoje de manhã pela doutora Ludmila, que é a delegada plantonista. Ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado, exatamente na espécie feminicídio. Por quê? Os fatos que se deram, que culminaram na morte da Vera, foram em razão do gênero, mais um caso de violência de gênero. E, diante disso, ele foi autuado em flagrante, feminicídio, é um crime hediondo. Agora, autuado em flagrante, nós pretendemos concluir o inquérito policial, concluir as nossas investigações num prazo de até 30 dias. Concluído este inquérito, nós iremos encaminhá-lo ao Poder Judiciário. Possivelmente, ele será denunciado pelo Ministério Público por homicídio, então, crime hediondo, e poderá pegar uma pena que pode chegar até 30 anos de reclusão. O crime hediondo, ele é majorado, né? Não é um crime de homicídio simples. Veja bem, o homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, ele é qualificado por quê? Porque há um aumento na pena base. A questão da hediondez dele é em razão do que? De modificações legais que ocorreram a posteriori à edição da Lei de Crimes Hediondos. Primeiramente, quando nós tivemos lá o caso da Daniela Pérez, houve uma movimentação social e o homicídio, então, passou a figurar no rol de crimes hediondos. O que implica, efetivamente, no aumento da pena base, inclusive, é o fato dele ser qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º. E especificamente, né, o caso do feminicídio, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º. O Marcelo Martins, 28 anos, ele tinha alguma passagem policial anterior? Não, negativo. A folha de antecedentes criminais dele, a FAC, limpa, até então ele não tinha qualquer passagem pela polícia. E o que ele disse, então? A gente já pode levantar alguma coisa, já pode falar sobre o relato dele, como ele cometeu esse crime? Bom, quando ele foi autuado em flagrante, ele usou do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. E aí entra a importância de uma investigação pormenorizada, uma investigação bem feita. O que nós temos a priori seria um desentendimento dele com a vítima, eles possuem um filho. A mãe, a vítima, foi até a casa dele para buscar a criança e aí houve um desentendimento. Ele primeiramente a teria atacado com um golpe de jiu-jitsu, o famoso mata-leão. Em seguida, ele teria efetuado golpes de faca, o que teria levado à morte, e em seguida, para dar fim ao corpo, ele teria colocado fogo ao mesmo. Mas é muito importante nós aguardarmos o quê? O desenrolar das investigações, seja pelas oitivas, pelo trabalho investigatório estrito sensu, seja também pela conclusão do laudo de necrópsia. A
Agora, há alguns outros elementos, doutor Marcos, porque a nossa equipe, inclusive o Júnior Oliveira, a Lorena, eles entraram na casa em que tudo aconteceu. Lá ainda, apesar de ele ter limpado a cena do homicídio, a perícia da Polícia Civil esteve lá. Nós conseguimos, a olho nu, assim, enxergar algumas marcas de sangue, né? A perícia pode adiantar alguma coisa para a gente do que pode ter acontecido ali, alguma luta? Veja bem, aí entra mais uma vez a importância de nós aguardarmos a conclusão do inquérito policial, porque aí nós iremos coletar não só os vestígios do local do fato, né, o locus delicti, por assim dizer, bem como a necrópsia e principalmente todo o trabalho investigatório, todo o conjunto, porque o inquérito policial, ele é simplesmente o quê? Um montar quebra-cabeça. Quando eu falo simplesmente, eu estou falando da expertise, do know-how, do profissionalismo dos nossos policiais civis. Porque o inquérito não basta nós sabermos quem foi. Nós temos que ter elementos suficientes para propiciar ao Ministério Público a condição dele oferecer a denúncia e ao Poder Judiciário, lá na frente, proferir uma sentença penal condenatória. Agora, o senhor falou que ele não tinha nenhuma passagem ficha limpa. A gente teve conhecimento também de um histórico desse casal, de muitas brigas, de agressões mútuas, inclusive ela também o agredia de acordo com os relatos passados tanto pela mãe dele quanto por alguns vizinhos. Já existiu alguma denúncia do tipo de agressão, de violência doméstica? Olha, isso vai ser apurado dentro do inquérito também, mas, a priori, a FAQ dele, né, que é a Folha de Antecedentes Criminais, ela não consta qualquer anotação. Pode ter tido uma briga, podem ter ocorrido vários atritos, várias agressões, mas isso não chegou efetivamente, pelo menos que nós temos até agora, a efetivar um indiciamento por qualquer crime envolvendo violência doméstica. Aí eu repito, é importante aguardarmos a conclusão do inquérito. Como ele foi pego em flagrante, né, a situação dele agora, ele continua preso, aguardando? Ele foi autuado em flagrante, será encaminhado ao Poder Judiciário para a audiência de custódia, mas, dado a gravidade do crime, todos os detalhes envolvidos, detalhes processuais, dificilmente lhe será concedida a liberdade provisória, ou seja, há fortes indícios dele vir a responder ao processo preso. Obrigada, doutor Marcos Tadeu, então, trazendo todos os detalhes desse crime que foi realmente muito chocante.